E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aulinha. Desculpe o atraso aí, tivemos alguns problemas técnicos, né? Mas tá tudo resolvido agora. A gente já vai conseguir né, fazer a aula de uma forma mais tranquila. Então, o pessoal está entrando ainda, né? Vamos esperar um pouquinho mais. Mas do que falaremos hoje? Falaremos sobre fundamentos de química, né? Então, serão 4 aulas, 2 comigo e 2 com a professora Luciane. E aí falaremos sobre a parte de fundamentos de química em si, beleza? Então a nossa aula já começou, né? Já estou ao vivo, esperando os alunos. Já estou lá no Exatas Uninter e logo que você conseguir aí já vai acessando. Então seja bem-vindo, Luz Regi, Roberto também, nosso professor de física entrou, o pessoal está entrando, né, e aí vamos começar a nossa aula. Então, como eu disse, né, são 4 aulas. E aí vocês podem também interagindo aí pelo nosso link, e aí você pode ir perguntando as suas dúvidas. Beleza, pessoal? Então seja bem-vindo aí, Franciele, seja bem-vindo, Luz Regi, Carla também seja bem-vindo, o pessoal começou a aparecer aí, e aí estamos esperando. Entra no YouTube. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Qual que é a nossa ideia de hoje? Qual que é a nossa ideia de hoje? É falar sobre a fundamento de química em si, né? Então você tem aí do ladinho uma tela em branco e a nossa aula será no sentido de revermos algumas coisas. Qualquer dúvida, pessoal, qualquer momento que você tiver alguma pergunta, tá? Pode parar a nossa aula e aí eu vejo aqui no chat ao lado e aí você vai poder tirar as suas dúvidas. A professora Luciane aí já está online. Vou adicioná-la. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, olha, quase que você não me pega aqui. Pode falar com os alunos aí, Lu. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem? Um prazer revê-los. Tá, eu achei que não ia dar tempo da gente conseguir gravar, de eu conseguir entrar na primeira aula, mas eu estou aqui, tá bom? Pode mandar suas perguntas que eu respondo, tá? Tamo aí, né, Lu? Tamo junto com eles aí. Isso, tamo junto, prof. Vamos lá. Tava falando aí, pessoal, desculpe o atraso, né? Mas tivemos uns probleminhas técnicos, mas já tá tudo resolvido. Tô com uma internet nova aqui em casa hoje, né? Pedi pro pessoal, aumentei a velocidade justamente pensando em vocês aí, pessoal. Tá? Então vamos ver se... Por acaso o Felipe da Oi passou aí na sua casa hoje? Olha, não sei não, não foi ele não, foi outra empresa que eu pedi para fazer. Eu também, por coincidência, minha internet hoje foi aumentada a velocidade aí, também vamos ver o que vai rolar aí. Tomara sem travamentos agora, né? Opa, agora é isso aí. Tamo junto até as 9h40, né, Prof. Lu? Pois é, né? Vamos lá. A gente vai dar uns minutinhos aí entre uma aula e outra, mas isso, aí são 2 aulas comigo, depois só vai inverter a Lu, mas enfim, vai ser nós dois. Eu e o Prof. Lu é a dupla dinâmica aí, é o Tonico e Tinoco. Tonico e Tinoco das químicas. Como é que é o nome daquela dupla também que eu falei esses dias lá? Eu achei engraçado lá, né? Teodoro e Sampaio. Essa é uma dupla aí. Já teve uma primeira pergunta ali, prof, da Franciele. Oi. Ela comentou sobre ali a dificuldade com o portfólio. Inclusive, o pessoal tem perguntado bastante lá na tutoria sobre o portfólio, como é que deve ser feito. Você pode dar uma breve orientação aí para eles, prof? Então, o portfólio é o seguinte, você vai ter que fazer uma notícia, né, no jornal, né? Então, para o bacharelado é um tema, para a licenciatura é outro, tá? Então, isso a gente postou na sala todas as orientações, a gente colocou o material lá, né, disponibilizou o material para vocês lerem o que vai ser cobrado, o que vocês vão ter que responder, os textos base, tudo que vocês vão ter que ler, tá? E eu sei que para o bacharelado é uma notícia de jornal, tá, pessoal? Não tem segredo, o template, o modelinho tá lá para vocês colocarem, só escrever naquele modelo lá, dentro daquele modelo, tá? Não tem segredo. Então, você vai ter que escrever ali a tua notícia dentro daquele template.
Já da licenciatura, é um projeto interdisciplinar. A professora Flávia, ela gravou, tá, as orientações do portfólio e para o bacharelado e para as licenciaturas das exatas, e eu quero colocar amanhã na sala para vocês, porque hoje eu estava meu dia foi bem corrido, tá? Mas eu quero postar isso daí para vocês, pelo menos, né, saborearem no final de semana, tá, pessoal? Mas não tem segredo, não, tá? É bem tranquilo. É isso aí, bem tranquilo. É só seguir mesmo o modelinho que está lá para vocês, não tem segredo mesmo, tá, pessoal? É fácil. Algumas pessoas assim, mas na minha cidade não tem desmatamento. Não tem desmatamento porque não deve ter mais árvore, né? E se não tem árvore, é porque teve desmatamento no passado. Então, você pode pensar também relacionado a isso, né? Exato. A algum fator histórico que você possa estudar sobre o seu estado em si, tá? Exato. Então, o que importa é seguir certinho o padrão lá. Ou então, o que pode acontecer, professor, que nem hoje me apareceu uma pergunta na tutoria, que a aluna diz que a cidade próxima, né, o município próximo do dela, tá, sofreu com as queimadas, lá no Mato Grosso. E a cidade dela não foi afetada. Peraí, entre aspas, porque às vezes a cidade que você mora pode ter sofrido algum efeito colateral disso. Alguma alteração climática, algum efeito com isso, alguma erosão, algum tipo de... Sempre sobra para alguém, tá, gente? Então, isso aí não se iluda que aconteceu aqui do lado, mas aqui no meu terreno não aconteceu nada. Sempre vai sobrar para alguém. Então, observe bem o que pode ter acontecido, o que pode ter sobrado aí para a tua cidade. Disso tudo. É isso mesmo. Bom, mas então é só você seguir ali certinho o padrão, né? Tem tudo explicadinho. É bem importante, pessoal, vocês verem os videozinhos que nós iremos postar de orientação, que lá fala como que deve ser postado, como deve ser feito, tá? Então, se você ainda não tem aquele hábito, né, de ver os vídeos, não está lá à toa, né, pessoal? O videozinho são dicas, né? Você deve ter percebido que lá, por exemplo, no estudo de caso, o pessoal aí do bacharelado, que foi o videozinho que eu e a Profilo gravamos, praticamente demos a resposta lá das questões mais difíceis, tá? Então não deixe de forma nenhuma de assistir aqueles vídeos de orientação, que lá fala como que deve ser postado, como que você deve realizar o trabalho, o que você deve fazer de uma forma geral, tá? Então o primeiro passo para fazer um trabalho bem feito é você realmente ver os videozinhos de orientação. Isso. Né? Outro recadinho que eu tenho antes de começar a falar, desculpa. Tá, aproveitar. Outro recadinho que eu tenho que dar para vocês é o seguinte: eu estou elaborando material de química analítica qualitativa ANIOS e de análise instrumental orgânica, tá? E como eu estou trabalhando via remota, a gente está gravando esse material e assim que ele fica pronto, está disponibilizando nas salas, certo? Como eu não tenho acesso remoto ao Moip e a outras ferramentas que são do estúdio, então eu mesma tenho que fazer isso e colocar para vocês. Então, não se preocupe, até amanhã, até o final dessa semana, eu quero ver se eu coloco pelo menos os slides lá para vocês terem uma ideia. E, além dos slides, eu estou colocando também alguns textos complementares, tá? Para vocês fazerem a leitura, para não ficar só aquilo ali tão vago, para vocês conseguirem compreender melhor o conteúdo, porque são aulas bem complicadinhas, são disciplinas meio difíceis, entendeu? Então, é bom sempre ter um materialzinho de apoio, beleza? Isso mesmo. Então, a Carla ali perguntou, né? Falou, tem bastante árvore, mas dá uma pesquisada na sua região, que com certeza você vai encontrar alguma coisa, né? E se não tem desmatamento, fala que não tem, né? Você vai falar a relação da sua cidade em si, da região que você está, né? Exato. Então, segue aonde você mora, né? A gente tá num Brasil muito grande, né? Então, cada região vai ter uma particularidade, né? Então, você pode falar conforme a sua região. Lembrando que até o efeito da urbanização, né, nas cidades, nas grandes cidades, ela é proveniente do desmatamento, porque lembra, é só você ver, por exemplo, no nosso caso, né, professor, Curitiba. Curitiba, de antigamente, era só mato. No meu bairro, aqui, quando eu era criança, aqui era só mato. Agora tem muita indústria. Então, o que eles tiveram que fazer para construir essas indústrias? Então, a urbanização é a consequência, logicamente, de um desmatamento, né?
O que eu faria, assim, né, se fosse eu fazer o trabalho, uma dica boa aí, tentaria pegar uma foto de antigamente e comparar com uma foto atual de uma mesma região. Então, se você conseguir encontrar uma foto antiga, por exemplo, que mostre lá como que era, por exemplo, onde eu moro atualmente, atualmente, onde eu moro, há 10 anos atrás, era um monte de fazenda. Não tinha casa, não tinha prédio, era um monte de chácara gigantesca. Uhum. E atualmente, há 10 anos posterior, que é onde eu moro agora, que é muito próximo ao centro da cidade de Araucária, está cheio de prédio. Né? Então, em 10 anos mudou muito. Então, você pode também falar a relação do passado com a atualidade, né? Caso você consiga encontrar ali uma foto do passado e da atualidade, para fazer essa comparação. Teve uma aluna que perguntou ali, mas precisa pôr foto? Se você for fazer uma notícia de jornal, pensa comigo, ó, uma notícia de jornal, somente com texto do início ao fim, será que vai ser uma notícia que a pessoa vai querer ler? Né? Então, quando tem uma imagem ou outra, né, se torna um pouco mais agradável de você ler uma notícia. Né, professor? É bem mais interessante. Né? Isso, então, lembra, né, que o portfólio você pode fazer uma coisa maior, né? Então, caso você tenha lá uma foto, alguma coisa, não esqueça das suas referências para não entrar como plágio, tá? Cuidado. É uma boa sacada essa, professor, de colocar fotos antigas. De repente, né, a gente tem foto, eu tenho muita foto do meu bairro aqui, do tempo que eu nem tinha nascido ainda. Uhum. Né? Então... Aí tem aluno perguntando como é que vai funcionar o vídeo. Então, eu vou pedir para que você realmente veja lá os vídeos de orientação que a gente vai postar, e aí eu tenho certeza que vocês vão entender bem certinho o que deve ser feito, tá? E aí, posteriormente a esse vídeo, você pode entrar na tutoria, que a gente vai ter o maior prazer em ajudá-los aí, tá? Mas vamos para a nossa aula de química mesmo, prof, porque a nossa ideia é hoje falar de química, né? Pode ligar a televisão, porque minha filha tinha ligado a novela. Só um minutinho. Bom, então vamos lá. Qual que é o nosso objetivo hoje, pessoal? Então, o meu objetivo hoje é falar sobre 3 coisas muito importantes. Tabela periódica, só que antes disso, falar sobre distribuição eletrônica. Então, distribuição eletrônica, a tabela periódica e também como que a distribuição eletrônica, né, você consegue entender as ligações químicas, que aí vai ser um assunto que a Prof. Lu vai falar. Então, de uma forma geral, o meu objetivo hoje é falar da distribuição, da tabela periódica e um pouquinho, se der tempo, sobre as propriedades periódicas. Logo em seguida, a Prof. vai falar sobre a ligação química, né, Lu? Né, Prof? E também sobre as interações intermoleculares. Então, essa é a nossa noite aí, tá? E você pode perguntar qualquer momento, né? Eu tô aqui do ladinho, a Prof também tá vendo aí, né, Prof, o chat? Eu só não, eu não tô conseguindo ver o chat. Como que eu faço para ver o chat daqui, Prof? Pois eu tô vendo aqui qualquer coisa aí, depois a gente dá um jeito aí, Prof. Qualquer coisa tá do meu lado aqui. No YouTube também, como é que é? Eu não sei bem como é que faz para você visualizar. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos aí que eu tô vendo aqui, tá? Então vamos lá, vamos ao nosso conteúdo em si, tá? Então vamos lá. Então é assim, pessoal. A parte inicial, assim, o que você precisa saber? Tudo da parte da tabela periódica, ela é baseada na distribuição eletrônica, tá? E a distribuição eletrônica, se você for lembrar dos modelos atômicos, teve uma evolução, né? Que foi o Dalton, pensando no modelo científico, tá? Não no modelo filosófico, porque o modelo filosófico começou lá em Demócrito e Leucipo, antes de Cristo, né? Que eles pensavam que o átomo era a menor parte da matéria, sendo que esse átomo era indivisível, né? Isso era uma ideia do Demócrito e do Leucipo. Aí passou mais ou menos aí uns 2000 anos, veio o modelo de Dalton, que aí sim é conhecido como o modelo bola de bilhar. Desculpe, por que bola de bilhar? Por que será? Porque o modelo bola de bilhar, imaginava-se que o átomo... Isso, imaginava-se que o átomo era uma bolinha, né? Uma bolinha, uma esfera. Dá para jogar na cabeça de um e fazer um estrago. Isso. Então, e os átomos em si, com iguais, eles tinham exatamente o mesmo formato, era a mesma esfera, era a mesma bolinha. E aí foi evoluindo, depois veio Thomson. A nossa ideia não é falar de modelos atômicos hoje, tá, pessoal? É só para você entender o contexto de tudo isso. Aí depois veio o modelo de Thomson, que veio a descoberta do elétron, né, começou a ter cargas elétricas, e também
logo começou a ser o átomo divisível, que até Dalton era indivisível. A partir do Thomson começou a ser divisível com carga elétrica. Aí depois veio o Rutherford, né, que fez lá o experimento da lâmina de ouro, onde os feixes passaram reto, né, a grande maioria. Então ele percebeu que o átomo tinha espaços vazios, né, ele não era maciço, e também um pouquinho daqueles raios alfa que ele havia enviado sofreram um desvio. Lembrando que o raio alfa era positivo, então ele bateu em alguma coisa positiva também, que fez com que ele desviasse. Cargas iguais, elas se repelem. Depois disso, veio o modelo de Bohr. O modelo de Bohr fala sobre os níveis... Conta a historinha do Bohr. Conta a historinha do Bohr. Qual a historinha, prof? Pode contar. Do Thomson ou do Bohr? Não, conta você. Ah, a historinha legal, do... que ele foi lá, pedir ajuda. Ah, tá, entendi. Legal, Lembrei da historinha. Então, logo em seguida, o Bohr, né, ele começou a fazer alguns estudos sobre os níveis de energia. E ele usou algumas teorias de Planck, né, que calculava os pacotinhos, é um nome feio, mas é esse mesmo, esse nome que a gente usa mesmo. Os pacotinhos de energia que cabia em cada subnível. Depois veio o modelo de Summerfield, que acabou dividindo os níveis em subníveis. Mas só a historinha para a prof contar aí, ó, que o Thomson, o Bohr, ele vivia na mesma época que o Thomson e o Rutherford, certo? Só que o Bohr, ele foi lá no Thomson, mostrou os estudos dele, falou, Thomson, eu tenho essas pesquisas, tenho esses estudos, e eu quero que você me ajude a desenvolvê-la. Aí o Thomson olhou aquele estudo e falou, nossa, muito bom mesmo. Parabéns, Bohr, vem trabalhar comigo, né? Não tem problema, o teu estudo é muito bom, vem trabalhar comigo. Só que aí o Thomson era meio folgado, prof. Ele começou a tratar o Bohr como se fosse um simples, mero estagiário, assim, que não sem fazer nada. Não que estagiário não seja importante, né? A gente sabe que estagiário é bem importante. Mas ele começou a tratar ele como se fosse um faxineiro. Ah, você quer estudar química, Bohr? Então faz assim, ó, limpa o meu laboratório que tá muito sujo. Tipo aquele filme antigo, né? Quer aprender karatê? Ah, limpa essa parede. Quer aprender karatê? Lava esse chão. Ele começou mais ou menos isso, né? Igual o Karate Kid. Então, quer aprender química? Põe casaco, né? Isso, ó, limpa o meu laboratório. E aí o Bohr falou, não, peraí, eu não vim aqui para ficar limpando o laboratório, né? Eu vim aqui para estudar química. Thomson, vamos fazer o seguinte, eu não quero mais que você me ajude. Eu vou lá em um outro cientista que chama-se Rutherford, e eu vou ver se ele me ajuda. Aí ele foi lá no Rutherford e apresentou o trabalho dele, e o Rutherford tinha um problema bem grande, que ele não sabia por que o elétron, que é negativo, não era atraído pelo próton, que estava no núcleo, que era positivo. Se bem que o nome próton veio posterior, tá? Mas só para você entender bem. Então, por que o elétron negativo não era atraído pelo núcleo positivo, já que cargas iguais se atraem? E o Rutherford não sabia explicar isso, não sabia. E essa era a grande falha do modelo de Rutherford. Quando ele olhou os estudos do Bohr, ele falou, cara, você respondeu as minhas perguntas. Né? Acabei de entender por que o elétron e o núcleo não se atraem, justamente devido aos níveis de energia. Por quê? Porque o nível mais exterior, ele era repelido pelo nível mais interior. E aí, consequentemente, ele não era atraído para o núcleo, né? Então ele ficava num nível estacionário. Por isso que é chamado de nível estacionário de energia. Cada nível do Bohr corresponde a uma energia específica, porque o mais interno repele o nível mais externo. E aí sempre vem a pergunta, prof, e o primeiro nível? Por que ele não é atraído pelo núcleo? Porque o núcleo, posteriormente, foi descoberto que não tem só carga positiva, tem nêutrons também. E tem outras coisas no átomo, não é só próton, elétron e nêutron. Tem o beta, tem várias outras coisas, tá? E essas outras substâncias que foram descobertas depois, como, por exemplo, o beta, que é justamente uma emissão do núcleo num elemento radioativo, o beta tem carga negativa. É que aí você vai ter que saber um pouquinho mais de radioatividade. E essa carga negativa que tem no núcleo, que é, por exemplo, o beta, repele o primeiro nível para não ser atraído, né? E aí tudo isso juntou, e aí o Bohr começou realmente a estudar com o Rutherford
Tanto que o modelo de Bohr é chamado de Rutherford-Bohr, porque tudo que vale de Rutherford também vale para Bohr. A única diferença é que aparece os níveis de energia pensando no modelo de Bohr. E aí, posteriormente, muito legal, né? E aí, posteriormente, vieram outras evoluções, como Summerfield, né, que seria o modelo após o modelo de Bohr, que ele falou que o Bohr pensava que as órbitas, as linhas que passavam os elétrons, eram circulares, todas circulares. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, assim por diante. Muita gente, prof, pensa que só tem 7 camadas, mas não é 7 camadas somente. Não, só que não, mas né? Algumas literaturas ainda apresentam com 7 camadas. Por que colocam 7 camadas, prof? É porque 7 linhas da tabela periódica, 7 camadas. Então, a distribuição eletrônica tem a ver com o número de linhas que a nossa tabela periódica atual tem. E a nossa tabela periódica atual só tem 7 períodos. Por isso que coloca-se somente 7 períodos na distribuição eletrônica. Só vai até o K, L, M, N, O, P e Q. Mas tem o R, o S, o T e assim por diante. Cada elemento novo que for sendo descoberto, eu vou precisar de um nível a mais de energia, né? Justamente para conseguir chegar nessa distribuição. Então, tira isso da cabeça, tá? Não são 7 níveis. Existe de um nível, como, por exemplo, o hidrogênio, com distribuição 1s1, um nível só. Como infinitos, né? Dependendo da quantidade de elementos que forem sendo descobertos, tá? Isso mesmo. E aí o Breno Brandão, o nosso aluno, assim, ó, falou assim, ó, professor, fala um pouco sobre a distribuição eletrônica. E é nesse contexto que vai entrar a distribuição. Então eu falei dos modelos justamente para você entender que a distribuição eletrônica, ela veio justamente com a evolução dos modelos atômicos. Quando chegou a Summerfield, aconteceu o quê? Os subníveis, os níveis de energia, começaram a ter uma organização, sendo que o primeiro nível ele era esférico e todos os posteriores tinham uma forma elíptica, né? Uma forma elíptica, como se fosse o planeta girando ao redor do Sol. Um certo momento ele passa próximo ao Sol, que é chamado de periélio, que é peri de perto, né? Hélio de Sol, periélio, e um certo momento o elétron está mais afastado do núcleo, como um planeta mais afastado do Sol, que é chamado de afastado, afélio, tá? Então, existem momentos que o elétron está mais próximo ao núcleo, e existem momentos que o elétron está mais afastado ao núcleo. Né? A isso damos o nome da geografia, periélio e afélio. É bem o conceito da geografia mesmo, né? Isso, exatamente o contexto da geografia. Tanto que o modelo de Rutherford pode ser chamado de sistema solar, justamente devido a essa relação que tem com a movimentação de planetas. O de Bohr, aliás, também é chamado de níveis de energia. E aí, como tem essa diferença de posição, aí lembra que aí o modelo atual fala que o elétron ele é dual. O que significa ser o elétron dual? Ele se comporta, ora, como partícula, então você vai poder usar as formulazinhas do MRU, X igual a VT, ou S igual a S0 mais VT, qual você preferir. Movimento retilíneo uniforme. Ou você vai pensar que o elétron, ele também é uma onda, então ele pode ser partícula, onda, por isso que ele tem esse movimento dual, né? E aí vem o modelo atômico atual. Só que como o elétron ele tem esse comportamento dual, foi necessário uma organização do modelo atômico. E aí entraram o conceito de subníveis. Que aí quantos subníveis que nós temos? O S, o P, o D e o F. Agora eu vou começar a escrever para vocês aqui, tomara que vocês consigam visualizar aí. Então, níveis, né? Níveis. Nós temos quais níveis? O K, o L, o M, o N, o O, o P, o Q, igual eu falei, né? E assim infinitamente, tá? R, S, né? Vou colocar o R só para você não achar que termina no Q. Então, esses aqui são os meus níveis de energia, tá? Só vou aumentar um pouquinho a letra aqui para você conseguir visualizar bem, ó. Então, esses são os meus níveis de energia. K, L, M, N, O, P, Q.
Aí vamos numerar esses níveis. Então, o nível K, qual o nível que é? É o primeiro, tá? O nível L é o segundo nível. O nível M, terceiro. O N, o quarto. O O, o quinto, né? O P, o sexto. E faltou K, L, M, N, O, P, Q. E o Q seria o sétimo, tá? Só vou colocar o Q aqui que faltou ele, ó. Então, o Q seria o sétimo nível, certo? Agora, nesses níveis de energia, né? Esses meus níveis de energia, você tem a organização dele, que são através dos subníveis. Então, quais são os subníveis que organizam esses níveis? São 4. O S, vou colocar em preto aqui, ó. O S, o P, o D e o F. Mesma explicação. Existem só 4? Não, podia ter o G, o H, o I, o J. É que, por enquanto, esses são os que nós precisamos para a tabela periódica, tá? E aí, quantos elétrons que cabe em cada subnível desse? Agora, esse número você tem que ter na mente, tá? Quantos elétrons que cabem no S? São 2. Quantos elétrons que cabem no P? Daí em diante, é só vocês somando mais 4. 2 mais 4, 6. Mais 4, 10. Mais 4, 14. Tá? E aí você tem a quantidade de elétrons máxima em cada subnível. E nos níveis? Também tem uma quantidade máxima de elétrons. Tá? Quantos elétrons que cabem no K? 2. Lembra lá esses números? Quantos elétrons se cabe no nível L? 8. Quantos elétrons se cabe no M? 18. Quantos se cabe no N? 32. Quantos se cabem no O? 32 elétrons. Quantos se cabem no P? 18 elétrons. Quantos se cabem no Q? 8 elétrons. E aí voltaria caso eu precisasse de mais níveis. Tranquilo? Estão entendendo bem? Como é que tá, prof? Fala alguma coisa aí. Tá tudo tranquilo. Vou baixar o negócio aqui. Tranquilo? Tá tudo tranquilo. Uhum. Isso. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Essas informações que nós temos da quantidade de elétrons dos níveis, vamos colocar aqui, ó. Então, a quantidade de elétrons dos níveis, nós vamos juntar com a quantidade de elétrons dos subníveis. Vamos fazer essa junção aí, tá? Então, vamos pensar junto. Então, como é que ficaria o diagrama? No nível K, veja aí, no nível K, quantos elétrons se cabe? 2. Então, quais são os subníveis que eu preciso usar para fechar o nível K? Somente o S, né? Porque se o S cabe 2 e o K cabe 2, eu só vou precisar do S aqui no primeiro. Certo, prof? Isso mesmo. E no L, que é o segundo nível? Quantos elétrons se cabem no L? 8, conforme você está vendo aí. Então, quais são os subníveis que eu vou precisar usar? Eu vou precisar do S, que é 2, mas também vou precisar do P, que tem mais 6. Porque 6 mais 2 fecha os 8 que eu tenho ali. Então, nesse nível, eu vou precisar do S, eu também vou precisar do P. Beleza? Uhum. Quantos elétrons se cabem no M? 18. Beleza? Quais são os subníveis que eu vou precisar usar? O S cabe 2, o P cabe 6, os dois dão 8. Preciso de mais. Então, também preciso do D, que cabe 10. Porque 10 mais 6 mais 2 dá os 18. Então, eu vou precisar do S, também vou precisar do P e também vou precisar do subnível D. Isso aí. Estou conseguindo entender a montagem, pessoal? Eu espero que sim. E no N, 32? 32 elétrons, vou precisar de todos os subníveis. 2 mais 6 mais 10 mais 14. Somando tudo isso vai dar 32. Então, vou precisar do S, vou precisar do P, também vou precisar do D e também vou precisar do F. A somatória dele dá 32. O O, que 32 elétrons, vai ser o mesmo esquema. Vou precisar do S, vou precisar do P, vou precisar do D e também vou precisar do F. E do P, que tem 18 elétrons. 2 mais 6, 8 mais 10, 14. Então, vou precisar do S,
vou precisar do P e também vou precisar do subnível D. E esse último aí, que tem livros que falam que são 2 ou 8, tanto faz, tá? Eu vou colocar como 8, pensando que tem outros subníveis também, em outros níveis, tá? Então, no caso aqui, 8 elétrons, você vai precisar do S e também vai precisar do P. Reconheceu que você acabou de montar comigo o diagrama de Linus Pauling? Tá visualizando isso? Então, esse teu triângulo aqui, ó, que você acabou de montar, ó, isso aqui, ó, que nós montamos junto, é exatamente o diagrama de Linus Pauling. Você acabou de montar, pensando na ideia de montagem dele. Inclusive, aparece um nome que é chamado de princípio de Aufbau. O que seria esse princípio de Aufbau? Todo mundo pensa que Aufbau é uma pessoa, tá? Aufbau não é uma pessoa. É uma tradução do alemão. Aufbau significa montagem, tá? Eu não sou muito bom em alemão, mas de uma forma bem simples significa montagem. Então, o princípio de Aufbau, que não é uma pessoa, significa o princípio da montagem do diagrama, que você acabou de fazer comigo, tá? Então, você montou esse diagrama, que foi o Linus Pauling que montou esse diagrama através do princípio da montagem, que é o princípio de Aufbau. Beleza, pessoal? Então não confunda, tá? Linus Pauling fez o diagrama usando o princípio da montagem, ou seja, na tradução, o princípio de Aufbau. Aufbau com letra minúscula, tá? Porque não é o nome de um cientista. Isso. Uma sede hoje, prof? Tá seco o ar, né? né? Beleza? Então você acabou de montar comigo aí. Será que tem alguma pergunta aí, povo? Você pode ver aí, ó. Vamos lá, o pessoal ainda por enquanto tá falando, professor, das letras que representam as camadas de energia. Tem alguma coisa relacionada com alguma teoria? Né? Isso o nosso Breno Brandão falou. As letras em si, Breno, simplesmente foram aleatórias. Você pode ver que o K, L e M é na ordem alfabética, né? E o S, o P, o D e o F é uma tradução do inglês, que o S é sharp, o P não me lembro bem agora, o P, me fugiu agora, prof, o P. O D é o diffuse e o F me fugiu também. Mas é uma tradução do inglês ali, que eles usam S, o P e o D e o F, que tem a ver com o formato que eles estão de acordo com... que ó, o S é uma bolinha, o P é um alter, o D é uma visão em 5 dimensões, que parece uma florzinha, assim, bem bonita, e o F é uma visão em 7 dimensões. Tá? Então, tem a ver com o formato, esse S, P, D e F, tá? Mais alguma pergunta, assim, ó? Oi? É Aufbau. Isso, Aufbau. Aufbau. Isso. Significa em construção. Isso, Aufbau significa em construção. Aufbau. Beleza? Isso, Aufbau. Significa em. Bau, construção. Bauer é construtor. Isso, ó, a professora aí, ó, nossa intérprete de outros idiomas aí. Ela fala 5 idiomas, pessoal. Vê se pode isso. Não sei se fala. A gente faz de tudo, né? Um pouco, faz o possível, né? Então, você montou o diagraminha, né? Acabou de montar comigo. E agora, só para você visualizar, ó, bem o diagrama, eu vou colocar aqui no meio alguns números, ó. O 2, que é esse aqui, ó. Esse de baixo seria o 3. Esse aqui de baixo, ó, seria o 4. Esse de baixo seria o 5. Aqui seria o 6. E aqui seria o 7. E aí você tem a montagem mesmo, né? Do seu diagrama. Esse D, ó, 3. Tá ficando meio tortinho aqui. Então, esse aqui seria o 3. Aqui seria o 4. Aqui embaixo, ó, seria o 5. E aqui seria o 6. E a nossa última coluna ali, ó, o F. Então, aqui vai ser o 4 e aqui vai ser o 5. E aí você montou, né, de acordo com o princípio da montagem. Beleza? Montou o nosso diagrama. Beleza? Olha que bonitinho. Professor, o nome dos orbitais, tá? S, sharp, significa nítido. P, principal, né? D, difuso. E F de fundamental. Isso, ó, a prof nos ajudando aí no nosso inglês, que é muito malemar. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Agora, não adianta você entender o princípio da montagem, né? Ou seja, você entendeu o princípio de Aufbau
construtor, se você não souber usar esse diagrama aqui, ó. Só estou organizando um pouquinho aqui para nós conseguirmos usar ele bonitinho. Aí montamos nosso diagrama. De escrever nesse PowerPoint, nesse negócio aí. Oi? Quero ver eu conseguir escrever nesse negócio aí, professor. Por isso que eu tô digitando tudo aí. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ler esse diagrama. Então a gente vai fazer assim, eu vou pegar o primeiro que eu leio. Então vai ser qual? Eu vou de cima para baixo sempre, tá? Do menos energético para o mais energético. Qual que é o menos energético? O primeiro que eu vou ler, deixa eu diminuir um pouquinho essa linha aqui para não ficar muito confuso. Então o primeiro que eu leio vai ser esse aqui, ó. 1S2. Esse aqui é o primeiro que eu leio. E depois, 2S2. Esse é o segundo que eu leio. E depois, 2P6, 3S2. Pode ver que eu estou indo em linha, né? E depois, 3P6, 4S2. E aí você vai descendo até lá embaixo, né? Descendo até o chão. Até o chão. 3P6, 4P6, 5S2. E aí vai descendo. 4D10, 5P6, 6S2. E aí vai, né? Quase finalizando. Depois, 4F, 5D, 6P e 7S. Ó. E por último, 5F, 6D e 7P. E aí você fez... Professor, eu queria até uma musiquinha. Eu queria até uma musiquinha, né? De tanto levar flechada no meu orbital, meu diagrama parece até Tauba de Tirol Álvaro, porque ele é umas flechinhas, né? É um monte de flechinha. Gostei dessa aí, prof. Ficou legal. Beleza, pessoal? Então vamos usar esse diagrama aí, ó. Vamos lá. Pega uma tabelinha periódica aí, pô, se estiver perto. Então eu vou pegar o Na. Se tiver uma tabelinha aí, né? Aula de química sem tabela não dá, né? Na. Letra primeira maiúscula, segunda minúscula, lembra? Qual que é o número atômico do Na? Que é o sódio. O número atômico Z é igual a 11. Então vamos fazer a nossa distribuição. Então, primeiro que eu leio, 1S. Lembra que o S, o valor do expoente é 2. Então, 1S, 2. E depois, vai somando os expoentes até a somatória chegar no número atômico. Próximo é 2. S o quê? S2. Já tenho 4 somado nos expoentes, chega até 11. E depois, 3P. 3P o quê? 6. Depois o 3P. Opa, 3P6 não, me desculpa que eu errei. É 2P6. Tem que seguir a ordem, não pode pular nenhum. 2P6. Depois do 2P6, seguindo a ordem, veio 3S2. Já foi quantos aí, ó? Soma. 2 mais 2, mais 6, 10. Mais 2, 12. Opa, passou do 11. Então, esse último aqui, ó, você coloca só o que falta. No caso, faltaria só um. Então, você coloca esse um elétronzinho, porque a somatória tem que ser igual ao próprio número atômico. Então, a distribuição do sódio, ele é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Beleza, pessoal? E aí, prof? Fácil, né? Tá tudo ótimo. Para mim, tá mamão com açúcar ainda. Tudo dominado, né? Beleza, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha no chat, ver se alguém tá perguntando alguma coisa. Verdade. Eu não tenho aqui. Cadê o chat? Então a Tainá. Na próxima aula eu quero ver o chat. A Tainá falou: ó, obrigado por lembrar, obrigado, professora. Professor, será que poderia dizer mais sobre o elemento S, que em alguns casos não respeita o octeto? Não só ele. O elemento enxofre que você está falando, né, Breno? Breno, vou fazer o seguinte, ó. Isso aí vai ser cena no próximo capítulo, tá? Isso tem a ver com a expansão da camada de valência. Mas só para não deixar de responder para você, a camada de valência é o quê? O elemento precisa ter a configuração eletrônica igual a um gás nobre, beleza? Todo mundo fala assim, tem que ter 8 elétrons na camada de valência. Tá, tudo bem, tem que ter 8 elétrons. Mas a regra certa é a configuração eletrônica para o átomo ficar estável deve ser igual à configuração eletrônica de um gás nobre. Essa é a regra. Que, por consequência, os gases nobres, tirando o hélio, têm 8 elétrons na camada de valência. Só que existem alguns elementos, por exemplo, o enxofre, que ele passa de 8 elétrons. Né? Ele vai ter ali 12 elétrons, pode chegar até 12. Agora, por que isso? Isso tem a ver com um conceito que é chamado de números quânticos, tá? Que aí vai ser o assunto da próxima quinta-feira.
Eu não vou responder para você nesse exato momento, mas na primeira aula de quinta-feira eu vou falar justamente sobre os números quânticos e também na segunda aula eu vou falar sobre as expansões da camada de valência, as regras que fogem à regra do quinteto. E também vou falar sobre hibridações especiais. Todo mundo pensa que hibridação é só SP, SP2 e SP3, prof. Mas existem infinitas hibridações, tá? Várias hibridações. Esse SP, SP2 e SP3 é só para o carbono, tá? Que a gente pensa no carbono. Claro, tem outras substâncias que tem SP2, né, como nitrogênio, mas geralmente a gente pensa isso para química orgânica. Mas existem várias outras hibridações, mas aí eu vou deixar para você me assistir na quinta-feira que vem, tá? Senão te foge um pouquinho do foco, tá? Então, o nosso objetivo vai dando spoiler, né, professor? Senão... eu já deixei com vontade, né, para você assistir quinta-feira que vem com a gente aí, tá? Então, vamos continuar com a nossa ideia. Então, é o seguinte, ó, vamos lá, vamos voltar aqui para a minha telinha, deixa eu voltar aqui. Então, como é que você vai usar essa distribuição eletrônica para você encontrar um elemento na tabela periódica? Como que você vai fazer isso? Então, você vai pensar no seguinte, né? Deixa eu pegar uma tabela periódica aqui, ó, vou pegar uma imagenzinha qualquer da internet. E aí você vai fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos ver, tomara que não apareça lá, que eu estou pegando no Google, uma imagem qualquer, tá? Tabela periódica, só para você visualizar. Santo Google, né? Ainda bem que temos o Google. O Google é uma mão na roda, né? Nossa Senhora. Então, vou pegar uma tabela aqui qualquer, tá, pessoal? Agora sim vocês vão estar visualizando. Vou colar aqui, ó. Beleza? Estão conseguindo ver a minha tabelinha? Daqui a pouco vai aparecer aí. Então, essa tabela periódica, pessoal, que eu vou mostrar para vocês, ela tem uma certa relação com a distribuição eletrônica. Como que a tabela periódica ela é organizada, tá? Então, nós temos as linhas da tabela periódica. Ó, nós temos as linhas. Vou colocar de uma outra cor aqui para você visualizar bem. Então, nós temos as linhas. Essas linhas da tabela periódica, elas são chamadas de linhas. Não é, né, pessoal? Ficaria muito fácil. São chamadas de períodos, tá? Então, os períodos são 7. Pode perceber, ó. Eu tenho aqui, ó. Vamos pegar um período, um completo. Isso aqui, ó. O hélio, os gases nobres, ó. Então, isso aqui, ó. Você tem o hélio no primeiro período. Vamos colocar do ladinho aqui, ó. Então, você tem o hélio no primeiro período, o neônio no segundo, o argônio no terceiro, o criptônio no quarto, o xenônio no quinto, o radônio no sexto e o Gessel, aí um nome bem difícil, no sétimo. Então, até por isso que nós temos 7 linhas no diagrama de Linus Pauling, né? Poderia ter 8, caso tivesse mais elementos. E agora, nós temos também, além das linhas, nós temos as colunas. Então, as minhas colunas são o quê? Então, essas minhas colunas são chamadas de grupos, ou antigamente chamados de famílias. Então, é uma das duas coisas, tá? Grupos ou famílias. Qual que tá certo? Os dois estão certos, pessoal. Grupo é o nome atual, que você conta de 1 a 18. Então, você pode ver no hidrogênio aqui, ó. Vamos colocar aqui agora. Então, os teus grupos... Opa, desculpa aí, coloquei errado. Os teus grupos são as suas colunas mesmo, né? Ó. Então, essa aqui, ó. Então, por exemplo, você tem aqui no primeiro grupo o hidrogênio. Aí, no segundo grupo, o berílio. Aí, no terceiro grupo, aqui, ó, escândio, titânio, vanádio, cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco. E aí você vai ter os diferentes grupos ou famílias. Boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e, por último, o hélio. Se você contar, você vai ver que você tem 18 colunas aí, certo? Então, essas tuas colunas são os grupos ou famílias. Beleza, pessoal? Então, contar de 1 a 18, você usa o nome grupo. Famílias era antigamente falando que você usava a simbologia 1A ou 2A, ou a simbologia B, tá? Então, para grupos, você usa de 1 a 18. Vou colocar aqui, ó. Então, para grupos, você vai usar de 1 a 18, né? E para famílias ou grupos, você vai usar de 1 a 8 no máximo, sendo que ela pode ser famílias A
ou famílias Bs. Quando que ela vai ser uma família A? Então, quando que ela vai ser chamada de A? Né, ó, então, essas famílias As aqui, ó, elas serão quando? Quando elas forem elementos que são chamados de elementos representativos. Então, representativos. Quando que elas serão famílias Bs? Então, quando que elas serão famílias Bs? Como é que chama as famílias Bs? Lembra, prof? Elementos de transição interna. Transição, né? De uma forma geral. Então, são chamadas de transição, que eu não fiz a divisão ainda, tá? Esses elementos de transição, eles podem, como a prof diz, ó, ser internos ou externos. Essa parte central da tabela periódica aqui, ó, vou fazer bem grande aqui, ó. Então, essa parte central da tabela periódica, que eu estou circulando aí de negrito, né, ó, vou colocar uma cor mais forte aqui, ó, uma linha mais forte. Então, essa parte central, aqui, ó, você tem os elementos de transição chamados de externos. Externos. E esses de baixo aqui, ó, são os de transição interna. Beleza? Então, esse que está em preto aí, ó, são os de transição. Tá sendo que esse aqui, então, ó, são as transições externas. Transições externas. Vou colocar aqui em cima para você visualizar melhor. E esse de baixo aqui, vou colocar em negrito, vai ser as transições externas. Internas. Como é que você vai diferenciar esses dois? Né? Pelo subnível mais energético. Então, se o seu subnível mais energético... Opa, peraí. O que é subnível mais energético? É a última coisa que você escreve na distribuição eletrônica. Vamos pegar o sódio aqui como exemplo. Qual foi a última coisa que eu escrevi? 3S1. Então, esse aqui, ó, esse 3S1, no caso do sódio, ele é o subnível mais energético. Tá? Então, esse aqui, ó, ele é chamado de subnível mais energético. Vou abreviar aqui, tá? Então, o último que você escreve é o subnível mais energético. Quando que você vai saber que são transições externas? Quando o seu subnível mais energético terminar em D. Então, essa parte aqui do centro da tabela periódica serão os subníveis mais energéticos D. Beleza? E as transições internas? Quando o seu subnível mais energético for F. Então, terminou em F. A gente fala também só do grupo D, bloco D, né? Bloco D ou bloco F. Isso. E como é que você vai saber agora os outros? Os outros são representativos, tá? Então, esses dois aqui, ó, vou colocar para você, ó. Então, esses dois aqui, ó. Essas duas primeiras aqui e essas da 13 até a 18, essas últimas, elas são chamadas de representativos, tá? Então, essas aqui serão famílias, né, que são chamadas de representativas. Então, representativas. Vou abreviar aqui, tá, pessoal? E essa aqui, essa 1A e 2A da mesma forma. Como é que você vai saber, então, se está na família 1 ou 2? Pelo subnível mais energético. Então, qual o subnível mais energético que você vai encontrar aqui, ó? Então, aqui vai ser o subnível mais energético S. Então, a primeira ou segunda coluna termina em subnível mais energético S. E da 13 até a 18 serão o subnível mais energético P. E aí você tem a sua tabelinha. Olha que bonitinha aí a distribuição dela. Né? Viu? Agora, o S, lembra? O S cabe 1 ou 2, né? Então, essa tua primeira coluna aqui, ó, vai terminar com S1. Vou diminuir um pouquinho. Essa tua primeira coluna vai terminar com S1. A segunda coluna vai terminar com S2. Terminou o S, terminou? Agora vem os Ds. O D, ele começa em qual? Sempre no 1. E aí, na próxima coluna, 2. Na outra coluna, D3. Na outra coluna, D4. E vai. E vai até a última aqui do D. Qual que seria a última do D? 10. Então, essa última aí, que é a coluna 12, ó, termina em 10. Aí depois começam as colunas do P. Sempre começando na primeira, que é o 1 elétron,
Aí depois na próxima, P2. Na próxima, P3. E aí vai aumentando até chegar na sua última, que seria P6. Certo? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para não fugir na nossa linha. Então, até chegar na última aqui, ó, que terminaria em P6. Então, através desse subnível mais energético, você consegue ver a linha que o elemento, a coluna que o elemento está. Então, veja o sódio. Vamos voltar para o nosso exemplo, que é o sódio. Ele não terminou com S1? S1, ó, está aonde? Está bem aqui, ó. S1. Então, pode ver, ó, que o nosso elemento sódio, vou deixar em destaque aqui, ó. Ele está justamente aqui, ó. Mais forte. Então, nosso elemento sódio, ele está justamente aqui, ó. Certo? Então, ele está na sua S1, ó. S1. E como é que você vai saber a linha que ele está? Quantos níveis de energia que você tem aqui na distribuição eletrônica dele? Então, você tem, ó, um nível, aí você tem 2 níveis, ó, esse é um nível, e esse aqui faz parte do mesmo nível. E aí você vai ter o terceiro nível, que é justamente o subnível energético. Então, você acabou de perceber que o sódio, ele tem 3 níveis energéticos. Qual o período que ele está? Conta comigo ali, ó. Está no primeiro, segundo, terceiro. Beleza? Então, essa é a nossa regrinha, tá? Ó. Então, o período, você vai encontrar exatamente igual ao número de quê? Número de níveis utilizados na sua distribuição. E os grupos? Como é que você vai saber os grupos? Através do subnível mais energético. Conforme eu acabei de mostrar para você. Beleza? Então, é assim que você faz essa tua organização da tabela periódica. Tudo susse aí, prof? Susse no mousse, tamo aí. Isso aí. Então, espero que vocês tenham entendido, pessoal. Essa primeira aula já deu 52 minutos. Então, vamos deixar 10 minutinhos aí para você descansar um pouquinho, tá? Tomar uma água. Que eu comecei atrasado, né? 5 minutinhos, nós já retornaremos aí com vocês na próxima aula. Beleza, pessoal? Até daqui a pouquinho. Tchau, até depois.